tudo bom? Eu sou o professor Luiz, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segmentação em marketing, focado aí em alguns aspectos que são relevantes tanto para o marketing tradicional, como também no marketing digital. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de segmentação, por que segmentar, como você pode se diferenciar dentro do mercado, quem que é o seu público-alvo, quem que é a sua persona, vamos entender um pouquinho esse jogo aí, para você saber como conduzir aí de fato, utilizando aí ferramentas analíticas, ferramentas técnicas, para você poder alcançar os seus objetivos com o seu público-alvo. Então, basicamente, vamos trabalhar, vamos entender aí a importância em dividir o mercado em suas dimensões relevantes, vamos conhecer essas dimensões, vamos entender também como que a gente aponta requisitos para um processo de segmentação que seja eficaz, entender as bases da segmentação e relacionar a segmentação com um posicionamento de mercado. Isso é muito importante e faz toda a diferença aí para a gente poder trabalhar e conseguir entender um pouco mais sobre essa linha de trabalho, essa linha de objetivos. Então, primeiro vamos começar a entender aí o que é segmentação em marketing. Basicamente, é dividir o mercado em grupos de consumidores potenciais que possam compartilhar as mesmas necessidades e os mesmos desejos. Isso aí é importante você entender, que seria uma classificação dessa população que vai ser aí o seu mercado de foco, o seu mercado de objetivo. Então, segmentar o marketing é uma prática muito interessante, muito importante, porque te dá um foco, um objetivo, algo que seja mais centralizado, algo que seja mais direcionado. Tudo bem? Por que segmentar? Por razões óbvias, né? Os consumidores não são todos iguais, eles não devem ser tratados como iguais. Eles têm necessidades totalmente diferentes, mesmo que atrelados ao seu produto, ao seu serviço. Então, basicamente, a gente tem que dividir esse mercado, entendendo melhor quais são esses grupos de consumidores, desenvolvendo estratégias que sejam diferenciadas para esse mercado-alvo, para esses mercados que são alvo, e avaliar ali os melhores investimentos e retornos desses investimentos para que você possa ter uma campanha que seja sólida, uma campanha que tenha aí os objetivos traçados e que você consiga, de fato, trazer soluções eficientes para você conseguir alcançar, de fato, o cliente, essa fatia de mercado que é específica que você quer atender. Aí, para você poder entender por que segmentar, olha, dá uma olhadinha nesse número de revistas aqui. A gente tem revistas aqui de todos os tipos e todos os gêneros. Nem toda revista vai atender um público específico. O pessoal que está focado, por exemplo, em moda, em acessórios e bolsas tem um tipo de revista. O pessoal que está focado em esporte, em carros, tem outro tipo de revista. Então existe o próprio mercado, ele já se organiza por interesses e por gostos. Então, se o seu público ele é segmentado, ele é focado, as chances de você conseguir, de fato, atender uma demanda muito maior, você conseguir personalizar um conteúdo de forma muito mais interessante, ele é muito maior. Então, independente da linha que você está seguindo, independente para onde você está indo, se é no mercado local, se é no mercado internacional, se é no mercado segmentado, onde você for trabalhar, você precisa entender qual que é o objetivo, qual que é o foco, qual que é o público específico que pode estar tratando sobre isso. Aqui é um exemplo muito interessante, eu achei legal a gente poder falar um pouquinho, sobre segmentação. Aqui nós temos aqui uma linha de canais ali de uma operadora de TV. E ali eu tenho ali um segmento que foca mais na parte de infantil, de filmes, de séries, de esportes, documentários, variedades, e também uma outra parte que está focada mais em cinema. Então o que se faz aqui? Você segmenta esses serviços trazendo canais que sejam atrativos para essas pessoas. Então, por exemplo, a galera que vai ter um pacote essencial, ele vai ter um número maior aí de canais, ali, de opções, porque eles são ali os mínimos que você vai ter numa operação. Se você quiser um canal com cinema, que tem aí mais possibilidades ali para você poder ver filmes, você vai lá e contrata um serviço um pouquinho maior. Você tem um outro pacote que é um pacote mais família, que tem aí outros nichos aí de programação. Ele é um pouquinho mais barato do que o essencial cinema. Agora, se você quiser ter esses canais que é para a família toda, então tem mais variedades, mais o cinema, você paga um pouquinho mais. Então você tem um outro tipo de segmentação. E caso você queira adicionar outros pacotes, você vai lá e paga um pouquinho mais ali por cada canal que você quer adquirir. Vocês perceberam? Essa estratégia aqui é uma estratégia muito clara de segmentação de mercado. Eu atendi um escopo central, mas eu segmentei de acordo com as necessidades do meu cliente. A partir dali, a galera começa a adquirir produto ou produtos ou partes desse produto que podem ser trabalhados.
Então, nós temos alguns tipos de segmentação, né? Então, nós temos aí, primeiro vamos entender que segmentação ele é formado por um grande grupo de compradores com algumas características no mercado. Então, a gente tem aí o que a gente chama de nicho, que seria um grupo mais restrito de compradores, e nós temos a customização, que seria você personalizar aí o atendimento, o produto para aquele indivíduo. Também é um outro tipo de segmentação muito interessante. E aí nós temos aí como determinar os mercados-alvos, né? Então, o que a gente pode determinar? Isso é importante ficar claro para vocês. A gente primeiro analisa a situação da empresa, determina os desejos e necessidades dos consumidores, aí vale aquele exercício da pirâmide de Maslow que a gente conversou. Então, isso é interessante, você determinar os desejos e necessidades dos consumidores, dividir esse mercado aí para um melhor posicionamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente, e depois elaborar de forma correta ali os compostos pelos 4Ps aí do marketing tradicional e que serve também para o marketing digital, que seria você adequar de forma correta ali o produto, a praça, o preço e a promoção, as formas que você vai lidar com esses aspectos. E aí nós temos algumas estratégias que podem ser trabalhadas, tá? Então, estratégias de segmentação, elas podem estar, por exemplo, aqui, a gente tem uma tabelinha que está separada entre produto 1, produto 2, produto 3, e mercado 1, mercado 2 e mercado 3. Você pode fazer também uma concentração em um único segmento, então você vai focar no mercado 1, por exemplo, produto 2 e ponto final, é uma forma de você trabalhar. Você tem a especialização seletiva, né? Que pode trabalhar, por exemplo, o produto 1 no mercado 3, o produto 2 no mercado 1, produto 3 no mercado 2. É uma forma também de você lidar com isso. Você tem a especialização por produto, ou seja, o produto 2 ele vai atender mercado 1, 2 e 3, é uma forma de você trabalhar. Você tem a especialização por mercado, ou seja, o produto 1, 2 e 3 atende mercado X, mercado 1, por exemplo, é uma forma de você trabalhar. E você tem a cobertura total, aquele que todos os produtos atendem todos os mercados. Então, são questões que você precisa se localizar primeiro, antes de você começar a elaborar de fato uma boa estratégia para a segmentação. E nós temos algumas bases da segmentação, né, que eu acho que é interessante vocês já conhecerem e entenderem, porque você pode trabalhar com alguns aspectos, dentre eles os aspectos quantitativos e os aspectos qualitativos. Eu vou explicar isso para vocês de forma bem clara. A parte, por exemplo, eu quero separar o grupo de forma geográfica. Então, eu vou atender aquela região. Então, naquela região tem a região, o tamanho do município, a área metropolitana, a concentração dessas pessoas, onde elas estão concentradas, o clima. São informações de fato que são geográficas. Então, eu consigo saber, por exemplo, na região de São Paulo, eu tenho 10 mil pessoas no meu mercado. Então, eu separei geograficamente essa informação. A demográfica, ela traz aí mais informações que também acabam sendo quantitativas, como idade, sexo, tamanho, ciclo familiar, renda, ocupação, religião, raça, nacionalidade, geração, classe social, são valores quantitativos. A psicográfica traz um pouco de humanidade, diria isso, para os dados, né? Então, aqui nesse momento, na segmentação psicográfica, eu começo a ter informações muito individuais do meu cliente. E para de ser aí a questão da quantidade apenas e começa a se tornar uma coisa mais individual. Então, por exemplo, eu começo a descobrir o estilo de vida dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, os status que essa pessoa adquiriu. Então, eu começo a ter aí um pouco mais de individualidade nos dados. Então, eu começo a personalizar um pouco mais esse segmento. E o comportamental, acho que de fato aí aqui ele vai trazer aí esse alerta sobre o produto que eu vou trabalhar, né? Então, dependendo do produto, pela parte do comportamento do seu cliente, você consegue descobrir algumas coisas. Então, você sabe, por exemplo, as ocasiões, os benefícios, condições do usuário, taxa de uso, grau de lealdade, status aí, estado de lentidão, né? Atitudes, enfim, gostos. Você começa a verificar várias coisas aí que são personalizadas ali, que são focadas aí nele. Então você sabe quais são as suas aptidões, você sabe quais são os seus gostos, seus interesses, o que ele procura, como que aquilo ali vai transformar a vida dele de fato. Então no comportamental eu consigo ter essa visão geral aí sobre tudo. Então essas variáveis de segmentação são a base para que a gente possa aí lidar com várias questões aí na hora de você personalizar o seu produto. Então você ter essas informações, colher essas informações, é o grande segredo aí de toda a ideia, né,
do marketing segmentado. Então, você conseguir ter essas informações de cada cliente seu, você bate o olho no seu produto, bate o olho na sua estratégia e você começa a elaborar algo que seja aí, de fato, inteligente, que seja algo que seja bom para as suas vendas, né? E a própria população ela já é, de fato, separada por grupos, né? Então, eu tenho grupos do grupo A, por exemplo, que é o grupo da elite brasileira. Então, isso aí já tem aí uma ideia sobre esse grupo A. A gente tem aí o grupo B, que seriam experientes urbanos de vida confortável, né? Então, o grupo B da sociedade, ele é um grupo que não chega a ser a elite, mas é um grupo mais restrito. O grupo C é uma juventude trabalhadora urbana, é uma classificação, né, que existe sobre o grupo C. O grupo D geralmente é já voltado mais para a parte de periferia, né? Ele já é uma classificação ali de um nível um pouquinho mais baixo. Nós temos aí também o grupo E, que seria adultos urbanos, né, estabelecidos. O grupo F, que seria um grupo dos envelhecidos, o envelhecimento do século XXI. O grupo G, que seria donos de negócio, então é um grupo também que está separado. O grupo H, que seria a massa trabalhadora urbana. O grupo I, que seria moradores da região empobrecida, da região sul e sudeste. O grupo J, que seria habitantes de áreas precárias. E o grupo K, que seria habitantes de áreas rurais. Então, a própria população já está separada em segmentos. Então, quando você observa esse quadro aqui, você começa a perceber, não, realmente, você já tem uma separação normal, natural, sobre as pessoas. Então, aonde o meu produto, o meu serviço pode se encaixar dentro dos grupos, quais grupos eu posso atender e como que eu posso fazer estratégia para cada um desses grupos. E só para a gente poder sistematizar essas ideias de segmentação, quando a gente fala sobre segmentação demográfica, eu estou falando sobre variáveis operacionais de características visíveis em empresas, tecnologias, capacidades e condição de uso. As setoriais, diferente um pouquinho, ela tem a ideia de dimensionar e diferenciar os setores. Então, eu vou trabalhar com o setor agrícola, mineração, indústria, comércio, serviço. Então, eu tenho uma segmentação por setor. Também é uma forma de você fazer as variáveis de segmentação. E também por porte, né, o tamanho do comprador, ou seja, de acordo com a taxa de compra desse usuário, com a quantidade que ele está comprando, né? Ele compra para revender o meu produto, ele compra para poder utilizar na sua empresa, então também você pode segmentar pelo tamanho aí desse comprador. Nós temos aí algumas abordagens de compras, né? Então são legais você conhecer também o comportamento dos clientes que vão trabalhar com você, trabalhando com as abordagens de compra, com a centralização, com a estrutura, com os influenciadores e com os relacionamentos aí, ou políticas que possam acontecer. As posições geográficas também são importantes, que vão variar aí sobre a regionalidade, a concentração local, internacional, nacional, estadual, locais de distribuição. Então, tudo isso tem que ser levantado também quando você for segmentar o seu público. Os fatores situacionais, né, que seriam aí as variáveis que podem influenciar as abordagens, como, por exemplo, a necessidade urgente de compra, tamanhos de pedido, tudo isso tem que ser mensurado também. Os aspectos pessoais do comprador, que a gente conversou agora há pouco ali, que seria a ideia de lealdade, os riscos que ele corre, a concorrência. Às vezes o teu preço está um pouquinho mais alto do que o concorrente, mesmo tendo qualidade, o cara pula para o concorrente. Então tudo isso tem que ser bem mensurado, bem específico. Eu vou dar um exemplo. Digamos que que o cliente não liga para a qualidade, ele liga para teu produto. Se ele não liga para a qualidade, ele paga o preço que for. Então, muda um pouquinho essa percepção aí, muda um pouquinho essa ideia aí sobre isso, né? E os tipos de organização, né? Que seriam as empresas que são fabricantes de equipamentos, os mercados, a reposição, e os clientes de mercado internacional também podem ser classificados no tipo de organização que vai estar consumindo esse produto, esse serviço. Os fatores de aquisição seriam incluir aí os preços, qualidade, prazo de entrega, serviços de pós-venda, então isso aí também é uma coisa que tem que ser segmentada, tem que ser trabalhada, e a aplicação do produto, seriam as numerosas formas de você trabalhar aí com o processo decisório, né? Como que você trabalharia para poder manter isso funcionando ali de acordo com as necessidades, né? Então isso vai variar de acordo com os tipos de produto. E aí a gente tem alguns níveis, né? Nós temos aí os níveis de segmentação, que seria organizar a base compradora, organizar aí a aplicação por produto ou por característica do produto. E nós temos os desdobramentos, perdão, que seriam os equipamentos novos, os serviços de manutenção e modernização, os tipos de edificação, as capacidades de passageiros, por exemplo. Seria uma forma de você entender aí o desdobramento que existe a partir do nível aí, ou até mesmo da característica desse produto.
E uma outra coisa também que eu acho interessante a gente já começar a observar seria, para segmentar, como que você pode verificar os requisitos desse produto, desse serviço, para poder você saber de fato a melhor estratégia para você poder separar e conseguir trabalhar. Dentre eles, eu gosto muito desse quadro aqui que começa a fazer algumas perguntas para a gente. Né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: essa sua estratégia ela é mensurável? Eu consigo tangilizar essa estratégia? Eu consigo ter uma noção prática de como ela vai funcionar? Como que vai ser trabalhada a parte da operação desse mercado, operação dessas estratégias de segmentação? Qual que vai ser o meu diferencial? Como que eu me diferencio dos outros segmentos, dos outros mercados? Essa é a estratégia que eu estou utilizando, essa ideia que eu estou trabalhando com a parte segmentada. Ela é acessível? Ela consegue atingir, de fato, o público sem muita complicação, sem muita burocracia? E outra coisa, esses trabalhos que vão ser feitos são substanciais? Eles conseguem, de fato, resolver os problemas que eu tenho? Então, observar, quando a gente olha para a ideia de requisitos de segmentação, a gente começa a verificar se, de fato, a estratégia que está utilizando tem aí uma vantagem competitiva, consegue, de fato, atender às necessidades. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho sobre o público-alvo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente identificar algumas questões do público-alvo na segmentação. Primeira coisa, a gente já entendeu que o público-alvo seria um segmento de população particular, né? A ideia seria você identificar o público-alvo a partir de um estudo, né, de necessidades, quem pode de fato consumir esse produto, né, e de fato descobrir também ali como que você vai se posicionar a partir da visualização dos seus concorrentes, de quem também está procurando aquele mesmo público-alvo. O perfil do consumidor ele varia, né? A gente entende que o perfil ele pode ser aí um esperançoso. Esperançoso seria a pessoa que pensa em melhorar de vida. O inconformado seria aquele que procura aí superar as condições de origem. Aquele que é integrado, aquele que tem aceitação social. O emulador, aquele que se ser percebido como bem-sucedido, ou seja, ele quer que essa visão aconteça aí, que as pessoas visualizem ele como bem-sucedido. O vencedor, aquele que busca sucesso, poder e controle. O inquieto, aquele que procura uma identidade própria. E os transformadores, aqueles que procuram aí, visam a mudança e o progresso social. Então, o perfil do consumidor ele pode variar muito de acordo com as necessidades ali que ele tenha na sua vida pessoal. E o seu produto ele pode vir de encontro com alguns perfis. E aí você trabalhar de forma segmentada, você começa a observar qual perfil, quais perfis podem ser atendidos também pela sua base de segmentação. E a diferenciação é uma coisa que eu acho muito legal de se trabalhar, porque o comum é muito fácil, né? O comum é muito simples, mas o comum já não serve. Então, cada empresa, por sobrevivência, tá? Precisa pensar em diferenciação. Eu acho legal, eu gosto muito dessa imagem ali, que nitidamente você percebe que a gente está falando sobre o mesmo produto, só que a gente tem aí, você bate o olho na foto, você já percebe ali a ovelhinha separada. Então, você já chamou sua atenção, mesmo se tratando da mesma questão. Então, diferenciação basicamente é o ato de desenhar um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa dos outros concorrentes. Não existem commodities, aplique-se a diferenciação em todos os produtos ou serviços. Então, quando você bate o olho nessa imagem, já te dá um negócio assim, puxa, aquilo ali é diferente. Como que a empresa pode trabalhar para poder partir da segmentação de mercado e se diferenciar e se destacar junto a todo mundo? Então, existem algumas estratégias aí que são legais, né? A primeira coisa é a importância, ou seja, ser uma coisa que seja relevante para o consumidor. Distintividade, que seria ser diferente da concorrência. Então, isso também é importante. Superioridade, ser superior à concorrência. Comunicabilidade, seria a comunicação de fácil compreensão, algo que atinja de cheio aí o seu público. A previsibilidade, que seria o uso fácil ao que foi prometido, né? A disponibilidade seria estar sempre disponível no mercado, aquele produto, quando tiver necessidade do cliente. E a rentabilidade, né? Que seria a alta rentabilidade e satisfação do cliente. Então, tudo isso são estratégias para que você possa se diferenciar aí no mercado. É claro, é um desafio grande, não é fácil você se diferenciar, mas algumas características têm que ser levadas em conta, ser trazidas à tona, para que quando bater o olho no seu produto, mesmo que seja um produto comum para todo mundo, ele tenha algo que chame a atenção. E nós temos aí algumas variáveis aí, né,
na diferenciação. Então, a gente pode trabalhar com produtos, por exemplo, que seria o desempenho, a conformidade, a durabilidade, a facilidade de conserto, exemplo, estilo, design, tudo isso pode ser atrelado ao produto. Os serviços, como poderíamos trabalhar, por exemplo, com instalação, treinamento de consumidor, serviços de consultoria, consertos, enfim. Tem várias questões que podem ser atreladas a serviços. As pessoas, poderia ser a parte da competência, da cortesia, credibilidade, confiança, orientação para o cliente, comunicação. Então, os vendedores aí são geralmente chaves fundamentais para o sucesso das vendas. E as imagens, né? Então, seriam os símbolos, a mídia, a atmosfera, os eventos, enfim, tudo que possa relacionar a imagem do seu produto. Então, são variáveis da diferenciação que têm que ser consideradas e fazem toda a diferença. E não é possível você pensar numa estratégia de segmentação sem observar, de fato, essas ideias aí, esses segmentos. E posicionamento também é uma outra coisa que precisa ficar clara e muito específica na mente do seu consumidor. Como que você se posiciona no mercado? Então, acho que essa aqui é a melhor frase que eu já vi sobre posicionamento. O ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa de forma que ocupe um lugar distinto e valorizado na mente dos seus consumidores, dos consumidores alvos. Essa frase aqui, ela de fato, ela deixa claro o que é um posicionamento. E o posicionamento ele requer algumas definições ali, que seria o público-alvo, o benefício a ser ofertado, a justificativa pelo benefício que está sendo ofertado, a personalidade que deseja da marca e aquela seguinte pergunta, né? Como eu quero ser percebido pelo meu cliente? Então você se desliga de estrategista de marketing e vira a chavinha e passa a tentar ser cliente para que você possa visualizar como que você realmente quer ser percebido. E para isso existem várias questões que podem ser trabalhadas e principalmente a pesquisa de mercado, pesquisa de marketing é uma das soluções para isso. Aí você tem que entender que o posicionamento ele tem que vir aí a partir de uma série de fatores, principalmente da parte de competição, né? Porque se você se posiciona diferente do seu concorrente, qual posição foi aquela que agradou mais o cliente? Então, para a gente poder entender isso, existe a oferta disponível de mercado, o posicionamento competitivo. Nós temos aí, então, as seguintes indagações, como os clientes percebem as alternativas, como que os profissionais de marketing identificam os grupos ali de clientes e aonde está, de fato, a necessidade do cliente. E a gente tem também a segmentação e o mercado. Então, entendendo que esse conjunto de fatores, eles vão vir de encontro com a necessidade do cliente, é importante se estabelecer uma estratégia que permita que você seja competitivo, que permita que você seja produtivo e que permita que aconteça aí as necessidades básicas ali para a venda de produtos. E aí, vocês vão perguntar assim, mas e aí, como é que funciona o posicionamento? Aonde que eu tenho aí a chamada aí vantagem competitiva? É a partir do momento que você mapeia, de fato, aí algumas questões. A primeira coisa que você tem que mapear é a necessidade do seu consumidor, os pontos fortes dos seus produtos, os pontos fracos da sua concorrência e onde você encontrar o meio do caminho disso tudo é a vantagem competitiva. É onde você pode se destacar de fato no seu segmento, na sua ideologia, na ideia de que você vai estar trabalhando. E o posicionamento ele vem muito de crenças, né? Então a gente tem aí as crenças de performance e as crenças que são intangíveis, né? Então as crenças de performance são obrigatórias e as intangíveis são o que a gente chama de diferenciação da concorrência, né? Então essa crença vai surgindo de acordo com o que você apresenta aí para o seu cliente. E aí a gente tem um mapa de percepção que eu acho muito legal. A gente tem um exemplo aqui que é legal sobre carros que conseguem entender, que você vai conseguir entender isso de forma bem clara. Então, por exemplo, um carro que seja mais barato e moderno. A gente colocou aqui o exemplo das marcas Fiat e Honda. Um carro que seja moderno e caro. Temos aqui a Ferrari e a Audi. Onde está seu produto nessa história? Um que seja caro e tradicional. Pode ser a BMW, a Mercedes. E um que seja tradicional e barato, a gente colocou aqui a Volkswagen. Então, quando você observa o mapa de percepção, esse aqui é exemplo de carro para ficar mais claro para vocês, mas a gente consegue entender aí onde você pode se posicionar dentro do mercado e quais são as consequências desse posicionamento, certo? E aí a gente tem algumas estratégias que têm que ser levadas em conta aí quando a gente fala sobre a mente do cliente, né? Que seria você trabalhar com os atributos, você trabalhar com os benefícios que isso pode trazer para ele, você trabalhar com o uso e aplicação de forma fácil, você observar a concorrência e você verificar o preço e a qualidade do seu produto, do seu serviço. Então, se a gente conseguir bater o olho e entender
o preço e a qualidade, verificar minha concorrência, saber o uso e aplicação, entender os benefícios e os atributos, você tem uma boa estratégia elaborada para você poder começar a entender aí o contexto e trabalhar em cima disso com o seu cliente. Existem alguns erros horrorosos de posicionamento, e aí é interessante a gente entender isso, e aí a dosagem acho que é a melhor palavra para isso. Primeira coisa que você precisa entender é que se você não se posiciona, alguém te posiciona, alguém te classifica, nem que seja como uma pessoa em cima do muro ou uma marca que não tenha contexto, enfim. Você tem que se posicionar dentro do seu mercado, porque senão você morre. Essa que é a verdade. Os maiores erros é uma subposicionamento, aquele posicionamento que não tem relevância nenhuma, né? O superposicionamento também pode ser muito difícil de você conseguir atender todas as demandas, conseguir se posicionar para todos os lados. O confuso, aquele que não está nem de um lado nem do outro. O duvidoso, aqueles que não tem aí, de fato, uma aceitação muito boa dentro das críticas que os clientes podem fazer, enfim, isso também é complicado. E não ter posicionamento também é um problema muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês de marcas que estão começando. Por exemplo, se eu for comprar alguma coisa que eu não conheço de uma empresa, eu, Luiz, geralmente vou no Reclame Aqui e dou uma olhada. Quando eu tenho reclamações e tem resposta de reclamação, eu tenho mais confiança. Quando eu olho e não tem nem pergunta e nem reclamação, e nem elogio, não tem nada, eu começo a duvidar. Eu falo, não sei. Essa empresa não tem reclamação, mas também não tem ninguém consumindo dela. Então eu começo a já colocar um pezinho atrás ali nessa questão. Então, ter as reclamações, por exemplo, é uma questão que é comum, né? E responder bem as reclamações também é uma postura muito interessante. Agora, nem reclamação ter, eu particularmente fico um pouquinho pé atrás. Então, esse é um exemplo do Reclame Aqui, mas só para você poder entender como que a cabeça das pessoas funciona na hora de você trabalhar com o posicionamento da empresa. E aí a gente tem alguns objetivos, né? Que seria segmentar, ou seja, a primeira coisa é segmentar, identificar de fato aí a segmentação, né? E as informações relevantes. Procurar descrever as personas, procurar descrever o público-alvo e a persona, aquele cliente de qualidade do seu mercado de trabalho. Definir as estratégias de diferenciação, ou seja, qual vai ser aí de fato a estratégia para que você seja relevante, né? E isso tem que ser avaliado em cada segmento. E, de fato, terminando na parte de definir estratégia que seja verdadeira, que posicione a empresa de forma verdadeira. Então, isso tudo é o contexto que a gente está trabalhando aqui nessa aula. Eu acho que a gente conseguiu explicar isso de forma bem prática aí, de como que você pode determinar essas questões, para que a partir de agora você consiga elaborar, de fato, uma boa estratégia de segmentação. E lembrando sobre isso, que a gente mais comentou durante essa aula, não basta ter o melhor produto ou serviço, é preciso monitorar corretamente as percepções do consumidor em conjunto com a realidade. O achismo não tem espaço na hora que a gente trabalha com marketing. Não pode ter. Achar que é isso, achar que é aquilo, não é uma estratégia. Então a gente tem que ter informações, tem que monitorar, tem que acompanhar, tem que entender as necessidades, os desejos, tem que olhar a concorrência. Tudo isso faz parte aí do dia a dia de quem trabalha com marketing, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço para vocês.